3 dias. Foi quanto durou a sua última promessa a Deus. Você se lembra? Foi numa noite de aperto, ou num domingo em que o louvor te quebrou, ou numa madrugada de arrependimento em que você jurou que dessa vez seria diferente. E você prometeu. Prometeu orar todos os dias. Prometeu ler a Bíblia logo cedo. Prometeu jejuar, parar com aquele pecado, voltar a ser quem você sabe que poderia ser. E por 3 dias você foi fiel. No 4º dia, a vida apertou. No 7º, a promessa já estava enterrada junto com todas as outras. E aqui está o que eu preciso que você ouça antes de qualquer coisa. O problema não é que você não ama a Deus. Você ama. É justamente por amar que dói tanto quebrar a palavra que deu a Ele. Você chora, se arrepende, promete de novo e abandona de novo. E esse ciclo já te convenceu de que existe alguma coisa quebrada dentro de você. Que você é espiritualmente fraco. Que sua fé é rasa demais para sustentar um compromisso. Eu vim te dizer que esse diagnóstico está errado. Profundamente errado. O motivo real de você abandonar toda a promessa que faz a Deus não está no seu coração. Está na sua estrutura. Você faz promessas sem trilho. E promessa sem trilho descarrila. Toda vez. Sem exceção. Pense numa promessa como um trem. Ela tem peso, tem direção, tem um destino real e bom. Mas um trem só chega ao destino sobre trilhos. Coloque a locomotiva mais possante do mundo num campo aberto, sem trilho, e ela anda 10 metros, atola na lama e tomba. Não por falta de força, por falta de caminho. E é exatamente isso que acontece com você. Você tem a locomotiva. O desejo é verdadeiro. O amor é real. O que você nunca assentou foi o trilho. A igreja moderna olha para esse trem tombado e diz: você precisa sentir mais vontade, precisa de mais fogo, mais emoção, mais experiência no próximo culto. John Wesley olhava para o mesmo trem e dizia outra coisa. Ele dizia: assente o trilho primeiro. A vontade vem depois. E vem porque o trilho a carrega. Guarde esta frase, porque o vídeo inteiro gira em torno dela. Você não quebra a promessa por falta de fé. Você quebra por falta de trilho. Antes de eu te mostrar como Wesley construía esse trilho, preciso te confrontar com uma pergunta. Toda semana no Clube Santo de Oxford, John Wesley fazia 22 perguntas aos membros. Entre elas, você foi honesto em todas as suas palavras e ações? E você orou sem cessar? Ninguém escapava daquelas perguntas. Ninguém se escondia atrás de palavras bonitas. Este canal funciona com esse mesmo espírito. Cada vídeo é uma pergunta que você precisa responder com a sua vida, não com a sua emoção de momento. Se você quer esse tipo de confrontação regular na sua rotina, inscreva-se e ative as notificações. Não como gesto automático, como decisão de manter uma voz que te cobra, porque Wesley sabia que pergunta honesta é o primeiro passo para a vida honesta. E agora, vamos às respostas que ele encontrou. Deixe-me desmontar a mentira em que você foi criado. O cristianismo de sentimento te ensinou a prometer no calor da emoção. Você levanta a mão no culto, o coração dispara, as lágrimas vêm, e ali você jura. E aquele juramento parece o mais sincero da sua vida. E é sincero. Não estou dizendo que foi fingimento. O que ninguém te avisou é o seguinte: promessa nascida de emoção tem a vida útil da emoção. E emoção é curta. A emoção é o vapor que sai da locomotiva quando ela apita. Bonito de ver. Faz barulho, enche os olhos, mas vapor não move trem. Trilho move trem. E você passou a vida inteira confundindo o apito com o movimento. Por que você falha, então? Não é por falta de fé. É por falta de trilho. Você decide o destino com clareza. Vou orar mais. Vou ler a palavra. Vou me aproximar de Deus. O destino é nobre. O destino é certo. Mas você nunca constrói o caminho. Você jura chegar a uma cidade e não assenta um único dormente na direção dela. A promessa fica parada na estação da sua intenção, apitando, soltando vapor, sem nunca sair do lugar. E ano após ano, você acumula uma fila de trens parados, cada um com um destino lindo, nenhum com 1 metro de trilho. Olhe para o que você realmente promete. Vou orar mais. Pare e examine essa frase. Mais não é trilho. Mais quanto? Em qual horário?
Em qual lugar? Por quanto tempo? Começando quando? Mas é um destino sem caminho. É um trem apontado para o horizonte sem 1 metro de ferro debaixo das rodas. É uma intenção vestida de compromisso. E você se surpreende quando ele não anda? O espanto é que ele pareça compromisso quando é só vapor com um nome bonito. Pense na promessa de fim de ano. No dia 31, debaixo dos fogos, com o ano novo batendo na janela, você jura: este ano vai ser diferente. Este ano você vai buscar a Deus de verdade. E o juramento é grande, do tamanho do ano inteiro. E no dia 10 de janeiro, o trem já descarrilou na primeira curva. Por quê? Porque você prometeu o destino inteiro de 365 dias sem assentar um único dormente. A virada do ano te deu vapor. Vapor não constrói trilho. E em fevereiro você nem lembra mais o que jurou em dezembro. Ou pense na promessa feita na crise. Essa é a mais perigosa de todas. Deus, se você me tirar dessa, eu te sirvo o resto da vida. E Deus, na sua misericórdia, te tira. A crise passa. O médico dá a alta, o emprego aparece, o relacionamento se restaura. E quando o medo evapora, o trilho que você nunca chegou a pôr também some. A promessa apodrece ali mesmo, sobre a lama da sua gratidão esquecida, e você nem percebe que matou mais uma. Porque a promessa da crise foi feita pelo pavor, não pela disciplina. E o que o pavor constrói, o alívio destrói. Está vendo o padrão? Sentimento jura o destino. Disciplina assenta o trilho. O cristão de sentimento promete grande e cumpre nada. O cristão de método promete pequeno e cumpre tudo. Essa é a diferença que separa o trem que tomba do trem que chega. Não é tamanho de fé, é a existência de trilho. E aqui está o custo que ninguém te conta. Cada promessa quebrada não fica sem consequência. Ela não evapora limpa. Ela ensina à sua alma uma lição venenosa, que a sua palavra diante de Deus não vale nada. Promessa após promessa, descarrilamento após descarrilamento, você vai virando um maquinista que não confia no próprio trem. Você para de prometer com fé porque já sabe, no fundo, que vai falhar de novo. E essa descrença em si mesmo você confunde com humildade. Não é humildade. É um trilho que nunca foi construído, cobrando o seu preço com juros. Cada juramento abandonado torna o próximo mais barato, até a sua palavra a Deus virar moeda sem valor na sua própria consciência. E tem mais. Esse acúmulo de fracassos te empurra para o lugar mais perigoso da vida espiritual: o cinismo disfarçado de realismo. Você começa a dizer: não vou prometer para não quebrar. Parece sabedoria. Não é. É um maquinista que abandonou o pátio inteiro porque nunca aprendeu a assentar trilho. O problema nunca foi prometer. O problema sempre foi prometer sem caminho. Repare numa coisa que muda tudo e que a igreja atual nunca te ensina. Toda vez que você falha, a sua reação imediata é olhar para dentro. O que há de errado comigo? Por que eu sou assim? Por que os outros conseguem e eu não? Você passa horas examinando o seu coração, procurando o defeito espiritual escondido. E não acha, porque ele não está lá. Você está cavando no lugar errado. Está procurando no coração um problema que mora na agenda. O coração quer. A agenda está vazia. E nenhuma quantidade de autoexame conserta um trilho que nunca foi posto. Wesley entendia isso com clareza. Ele não mandava os homens sentirem mais, nem cavarem mais fundo na própria culpa. Ele os colocava dentro de um sistema, de um método, de uma rotina que não dependia do humor. E o sistema fazia, dia após dia, exatamente o que o sentimento sozinho jamais conseguiria fazer. O trilho carregava homens comuns a lugares que a emoção nunca os levaria. A mentira final que você acredita é esta: da próxima vez eu consigo, é só eu querer mais. Querer mais sem trilho é acelerar um trem fora dos trilhos. Você não chega mais rápido, você só aumenta o estrago do tombo. Mais força em cima de zero estrutura não produz movimento, produz destruição. E a igreja moderna alimenta esse engano. Ela te dá culpa no domingo, você sai motivado, promete de novo na quarta, descarrila na sexta e volta no domingo seguinte para receber mais culpa e mais motivação. É um ciclo que gira sem nunca andar. Culpa não é trilho. Motivação não é trilho. Emoção de culto não é trilho. E sem trilho
O trem mais sincero do mundo continua tombando a poucos metros da estação, semana após semana, ano após ano. Existiu um homem que fazia promessas a Deus e as cumpria por décadas inteiras. Não porque sentia mais que você, porque construiu trilhos que o sentimento não conseguia derrubar. O fundamento de John Wesley começava com uma verdade dura que a igreja de hoje quase nunca pronuncia. Voto a Deus é coisa séria. E coisa séria não se sustenta com emoção. Se sustenta com estrutura. Wesley não tratava a palavra dada a Deus como um suspiro de devoção que se cumpre se sobrar disposição. Tratava como um vínculo, uma obrigação sagrada, uma dívida diante do céu. Ele não tirou isso da própria cabeça. Tirou da Escritura, empilhada, versículo sobre versículo, como ferro sobre ferro assentado no chão. Ouça a palavra batendo. Eclesiastes 5, versículos 4 e 5. Quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Ouviu o peso disso? Deus prefere que você não prometa a que prometa e abandone. A promessa quebrada não é neutra aos olhos dele. É a marca do tolo. E a Escritura não para aí. O martelo bate de novo. Salmo 76, versículo 11. Fazei votos ao Senhor vosso Deus e pagai-os. Não está escrito sinta votos. Não está escrito tenha boas intenções de voto. Está escrito pagai-os. Voto é dívida que se paga. E o martelo continua descendo. Números 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que saiu da sua boca, fará. Tudo o que saiu da boca, não parte. Não o que for cômodo. E então Tiago fecha o trilho com a última batida. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Está vendo o que a Bíblia faz do começo ao fim? Ela nunca trata o voto como um sentimento bonito de domingo. Ela trata como uma dívida que se paga e uma palavra que se cumpre. E dívida não se paga com vontade. Dívida se paga com sistema. Palavra não se cumpre com emoção. Se cumpre com método. Foi exatamente isso que Wesley construiu na própria vida. Em 1729, em Oxford, John Wesley e um pequeno grupo de estudantes universitários foram apelidados, por zombaria dos colegas, de Clube Santo. E logo ganharam outro apelido de escárnio, jogado como insulto, que pegou e ficou para sempre: metodistas. Por quê? Por causa do método. Pelo rigor quase ferroviário com que organizavam cada hora da vida espiritual. O que era xingamento virou identidade. Eles não improvisavam devoção. Não esperavam a vontade chegar para então buscar a Deus. Tinham horários fixos de oração, marcados como compromissos inadiáveis. Jejuavam às quartas e às sextas-feiras, até às 3 da tarde, sem negociar com o estômago nem com o humor do dia. Tinham estudo regrado, leitura distribuída, obras de misericórdia agendadas como quem agenda uma consulta que não pode faltar. Visitavam presos, cuidavam de doentes, ensinavam crianças, tudo no relógio, tudo no trilho. Cada promessa que faziam a Deus virava um horário fixo no dia. A devoção deles tinha endereço e hora marcada. Não dependia de inspiração, dependia de estrutura. E não foi um surto de juventude que passou com a idade. O próprio Wesley escreveu que se levantava às 4 da manhã por cerca de 50 anos. 50 anos. Pare e pense nisso. Meio século acordando antes do sol, no frio da Inglaterra, sem aquecimento, sem o conforto que você tem. Você acha que ele sentia vontade de acordar às 4? Ninguém sente vontade às 4 da manhã. A carne grita para ficar na cama. Ele acordava porque havia assentado o trilho décadas antes e se recusava, dia após dia, a sair dele. O sentimento não tinha voto na decisão. A decisão já estava tomada, de uma vez, e o trilho carregava o trem mesmo nas manhãs mais escuras e mais frias, quando todo instinto pedia para descumprir. Por isso ele podia dizer de si mesmo, sempre com pressa, nunca apressado. Entenda a diferença, porque ela é o coração de tudo. O trilho dava calma ao trem. Wesley cruzou a Inglaterra inteira a cavalo, percorrendo milhares de milhas por ano, pregando ao ar livre, organizando sociedades,
e fazia tudo isso sem o pânico de quem improvisa, porque quem anda sobre trilho não tem medo de descarrilar. O destino já está garantido pela estrutura, não pelo estado de espírito daquela manhã. A pressa estava nas obrigações, a calma estava na alma. E só tem essa calma quem assentou o trilho. Agora ouça o passo a passo, porque é mais simples do que você imagina e mais difícil do que você gostaria. Primeiro, prometa pequeno e específico, nunca grande e vago. Não jure, vou orar mais. Jure, vou orar 5 minutos às 6 da manhã, sentado na cadeira da cozinha. Pequeno e exato vence grande e nebuloso toda vez. Segundo, assente o trilho, horário fixo, lugar fixo, duração fixa. Sem esses três, não há trilho, e sem trilho, não há trem. Terceiro, registre por escrito e trate como dívida, exatamente como a Escritura ordena. O que está escrito cobra. O que está só na cabeça, evapora. Quarto, cumpra mesmo sem vontade. Principalmente sem vontade. Porque é cumprindo nas manhãs sem vontade que o trilho fica mais forte que o seu humor. A fidelidade nos dias mortos é o que assenta o ferro fundo no chão. E entenda uma coisa para você não cair em pura técnica de produtividade espiritual. Esse trilho não é mérito. Não é você impressionando a Deus com a sua disciplina, comprando o favor dele com horários cumpridos. Deus já trabalha em você antes mesmo de você acordar. A graça veio primeiro. Sempre vem primeiro. A estrutura é apenas a sua forma de responder à graça que já chegou. O trilho não compra nada de Deus. Ele só mantém o trem em movimento no caminho que a graça já abriu na sua frente. Você não constrói o trilho para merecer Deus. Você constrói o trilho para cooperar com o que Deus já começou. Você não quebra a promessa por falta de fé. Você quebra por falta de trilho. Então deixe-me te dar um trilho concreto para os próximos dias. O desafio é este, e eu quero que você o leve a sério como Wesley levaria. Por 30 dias, escolha uma única promessa mínima. Uma só. Não 10, não 5. Uma. E a torne ferroviariamente fixa. Mesmo horário, mesmo lugar, mesma duração, anotada num papel onde você a veja todo santo dia. 5 minutos de oração. Um capítulo da palavra. Um momento marcado e cumprido. Escolha pequeno e assente o trilho dela até o fim do mês, sem falhar, sentindo ou não sentindo. Aos 90 dias, essa promessa minúscula vai ter deixado de ser esforço e virado parte de quem você é. E aos 100 dias, ela será um trilho tão firme que o sentimento, com toda a sua instabilidade, não vai mais conseguir derrubar o trem. Deixe eu te dizer o que esperar, para você não desistir no meio do caminho. Nas primeiras semanas, a vontade vai faltar. Conte com isso. Não se assuste com isso. O trilho ainda está sendo assentado, dormente por dormente, e isso é trabalho duro, repetitivo e sem brilho nenhum. Vai parecer que nada está acontecendo. Mas lá pelo 30º dia algo muda. Você vai perceber o trem começando a andar quase sozinho no horário, sem você ter que empurrar com toda a força. Não foi a sua emoção que finalmente melhorou. Foi o trilho que ficou pronto. E sobre trilho pronto, o trem anda mesmo nos dias cinzentos, mesmo quando a fé parece fria, mesmo quando o céu parece de bronze. Essa é a liberdade que a disciplina entrega e que o sentimento nunca entregou. A liberdade de não depender do que você sente para fazer o que você prometeu. E pare de se chamar de fraco. Pare hoje. Você não é infiel a Deus. Você é um maquinista destreinado, que passou a vida tentando dirigir um trem sincero por um campo aberto sem trilho. Isso não se resolve sentindo mais. Não se resolve com mais um culto emocionante. Isso se constrói, dormente por dormente, no silêncio dos dias comuns. Você não quebra a promessa por falta de fé. Você quebra por falta de trilho. Então assente o trilho hoje. Pare de jurar grande para cumprir nada. Comece pequeno. Fixe o horário. E seja fiel na monotonia santa de fazer a mesma coisa todo dia, sentindo ou não sentindo. É na repetição sem glamour que a santidade se forma. Você não quebra a promessa por falta de fé. Você quebra por falta de trilho. E faça uma coisa agora, antes que a emoção deste vídeo evapore como todo vapor sempre evapora.
Escreva nos comentários a única promessa que você vai assentar sobre trilho. Diga o horário, diga o lugar, diga a duração. Colocá-la por escrito, publicamente, onde outros possam ver, já é o primeiro dormente cravado no chão. Não é um pedido de engajamento, é um ato de compromisso, do mesmo jeito que Wesley exigia dos seus no Clube Santo. E descubra o que Wesley construiu com uma vida de obediência.